Muito bem, estamos aqui para estudar. Eu e a Salmira estamos aqui. A primeira vez, né, Salmira, que nós estamos fazendo esse tipo de estudo por vídeo. E que bom você estar aqui comigo hoje, para que nós possamos aprender um pouquinho juntos. E temos muito mesmo a aprender. Tudo bem com você? Graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, Lázaro. Primeira vez mesmo, e estou muito feliz Que bom, de Samira. te rever. E como isso. E eu quero agradecer mesmo, né? Porque é tão bom a gente estudar algo que nos deixa feliz, que nos deixa convicto sobre a vida, e a doutrina espírita faz isso com a gente, principalmente numa fase onde nós e toda a humanidade está aí passando por uma prova, né? E até mesmo resgatando, quem sabe, tudo o que precisamos de fazer em grupo. E olha só, nós estamos nessa nave, né, nessa morada aí, permitida, criada por Jesus, para que nós juntos passássemos por tudo isso. Que coisa legal isso. Eu vejo como sendo uma bênção. E você? Uma benção mesmo. É maravilhoso a gente estar participando de tudo isso. Agradecemos ao Pai por tudo, né? Por essa oportunidade tão grande que Ele nos dá, né? Do aprendizado, do convívio com pessoas tão queridas também, né? Ao nosso coração, com certeza é uma grande oportunidade, né? É E mesmo. uma grande bênção, né? De estarmos em contato com essa doutrina maravilhosa, que Isso nos, mesmo, Samira. que nos dá, né? Tanta coisa boa. Legal, isso mesmo. Mas vamos lá. Então, hoje nós Vamos? estamos dando continuidade ao nosso estudo e estaremos estudando o capítulo 9 da obra Nos Domínios da Mediunidade. E toda vez que nós iniciamos um estudo, e a recomendação que os espíritos sempre nos explicaram é que quando nos reunimos para um ato nobre, estudar é um ato nobre, Jesus está conosco. E é assim que nós vamos elevar o pensamento agora nesse começo, antes de iniciarmos o primeiro texto, de fazermos a leitura, e agradecer. Agradecer ao Mestre, agradecer ao Pai, a nossa Mãe Santíssima, essa oportunidade belíssima. E que os bons amigos, nossos anjos guardiões, nossos protetores, estejam junto conosco, porque temos o objetivo de aprender e deixar um material aqui que outros irmãos nossos possam também compartilhar e ser bom, verdadeiro e útil para todos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Tá Deus. bom? Eu já vou direto, Somira. Antes, aliás, de dar sequência aqui, só me fala um pouquinho como que você está na doutrina espírita, já há quanto tempo, qual a casa que você frequenta? Fala um pouquinho de você, apresentar para os nossos amigos do grupo. Então, é engraçado como a vida vai nos levando, nos conduzindo, né? E os amigos, eu acho que vão nos direcionando, né? Porque eu iniciei na doutrina já com mais de 35 anos, mas sempre tive amigos espíritas, né? Sempre. O meu marido, coincidência, é claro que não, né? Uhum. Sim. Às vezes, Certa, né? E esse chamamento chegou para mim uns 35 anos, mais ou menos, eu ingressei, mas ingressei com tudo, então. Comecei a frequentar uma casa espírita aqui em São Bernardo, se chama Luz do Evangelho, né? Casa muito querida, há muitos anos que participei inicialmente dos estudos, depois comecei
fazer trabalho com crianças e adolescentes, a doutrinação. Fiquei 10 anos na doutrinação com crianças e fui indo. Hoje nós estamos vinculados a uma outra casa que se chama Amigos para Sempre, né? E estou participando agora da diretoria da casa, né? Então, é um aprendizado aí constante, né? Está fluindo, está fluindo. Nada é por acaso, né, Lázaro? Então, com certeza, eu estou trilhando aquilo que eu me propus. Que ótimo, Samira, que ótimo. E eu sei que você também trabalha numa equipe mediúnica Sim. e faz esses atendimentos mediúnicos, onde os irmãos nossos do plano espiritual são atendidos, além dos encarnados, né? Isso, exatamente. Trabalho também nas tarefas mediúnicas faz um bom tempo, também no atendimento desses irmãos. Tá certo. Aqui, nessa obra que nós estamos estudando, justamente esse é o tema, né? A mediunidade. E através da mediunidade que os dois planos da vida se interagem e se auxiliam. E nós sabemos o quanto essa interação acontece diariamente, o tempo todo. Constantemente. Constantemente. Né? E na verdade somos todos médiuns, né, Lázaro? Somos todos médiuns. Essa interação é constante, a gente não percebe, mas é uma interação diária de nós com eles, né, com nossos irmãos do plano espiritual, né? Eles fazem parte da nossa vida, né? E esses mediunidade, né? Todos nós somos médiuns, não é? Exatamente. E é tão bom, Samira, quando a gente tem essa consciência e participa dessas tarefas, porque aí você vai se autoconhecendo. Esse autoconhecimento é que nos faz, no dia a dia, entender o quanto nós podemos auxiliar, independente de estarmos numa tarefa mediúnica, que ali existe toda uma proteção, uma equipe preparada, tanto nos dois planos, atuando intensamente para os socorros que são programados, porque lá é como se fosse um hospital, né? Agora, um hospital, uma escola. Agora, a vida em si, ela é uma escola perfeita. E quando nós já conseguimos entender quando existe a proximidade ou a ligação com algum irmão nosso do plano espiritual, e esse irmão, ele está ali ao seu lado, e às vezes você sente aquela necessidade que ele está vivendo, e você para um segundo e faz uma prece, faz uma oração, para que ele possa ser conduzido até as tarefas nas casas espíritas, e lá ele vai ter um atendimento mais preciso. Isso é muito importante. Eu não sei se isso acontece com você, em geral. No dia a dia, você está dizendo? Isso, no dia a dia. Fora da casa espírita, Fora né? da casa espírita. Ah, sim. Essa interação, né, como falei, constante, todos os dias, em celular, na rua, você sente, né, as vibrações, você tem a sensibilidade, né, de um irmão que está com problemas, né? Você sente as vibrações dele, né? Aquele irmão que você encontra na rua, ou sei lá, mesmo no teu lar. Essas vibrações chegam até você, você tem que compreender e tentar auxiliar, né? E lidar com elas, né? Aprender a lidar com elas, né? E
com auxílio lógico, você pede auxílio dos nossos irmãos do plano maior para que te auxiliem naquela hora. Então, esse trabalho você pode fazer, lógico, a qualquer hora, em qualquer instante, no irmão que você encontra na rua, abandonado, né? Você pode também fazer uma oração tão importante, né? Tão importante naquela hora, você levar o teu pensamento e pedir por aquele irmão, pedir o auxílio, né? Dos nossos irmãos do plano maior, nossos, né, queridos amigos, para que eles interfiram, né, naquele ser, pelo menos que lancem umas energias auxiliando ele naquele momento que ele está, naquilo que ele está passando, para que ele se reerga, se fortaleça e receba um pouquinho de alento, né? Um pouquinho de paz no seu espírito para essa prova que ele está passando, né? Isso você pode fazer diariamente, A todo né? momento. A todo Ótimo, momento. maravilha, Samira. Eu acho que foi muito bem introduzido, porque quando nós falamos e sentimos realmente que os espíritos estão ao nosso lado, como é o caso que está acontecendo agora, através da intuição também, e isso nos introduz no entendimento da mediunidade, né? Que é o que nós precisamos de fazer quando nós estudamos essa obra. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar na tela já o material que nós temos de estudo e, a partir daí, nós iniciaremos, ok? Ok. Beleza? Estamos aí com o material na tela. Nós estamos no capítulo 9. O nome do capítulo é Possessão, da obra Nos Domínios da Mediunidade. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Só para podermos fazer uma recapitulação, está ocorrendo nessa obra uma sessão mediúnica, onde existe uma equipe espiritual, tem um orientador espiritual, que é o Aulus, e ele que está orientando o André Luiz e o Hilário, eles estão visitando uma casa espírita, e nessa casa espírita nós temos lá duas equipes, uma encarnada e uma desencarnada. E cada equipe tem também o seu dirigente. Na equipe encarnada, o Raul Silva é o personagem que dirige a equipe de médios que estão em volta de uma mesa, ali fazendo o atendimento aos espíritos sofredores. E cada médio tem a faculdade mediúnica se manifesta de uma forma. Então, nós vamos ver nesse capítulo, por exemplo, o atendimento a um espírito sofredor, onde o médio vai dar possibilidades de ocorrer exatamente o nome do capítulo aqui, a possessão. Como ele está dentro de uma equipe, num trabalho mediúnico, um amparo todo maior acontecendo, ali existe esse atendimento com essa possibilidade mediúnica, sem que ocorra nada de errado. Mas vamos entender no capítulo o que significa, então, a possessão. Quando o espírito realmente ele consegue dominar a faculdade do médium. E a partir daí ele precisa, o médium praticamente fica à mercê das atitudes, à mercê dos pensamentos, tudo que o espírito está se manifestando. Mas eu vou dar andamento, então, nos slides, para que nós possamos ir fazendo a leitura e conversando a respeito
tirando as dúvidas um com o outro aqui. Conto muito com a sua experiência e um pouquinho aí do que nós também já estamos trilhando, tá bom? Imagine, eu que vou aprender muito. Vamos lá. Tá legível para você? Vamos ver, espera um pouquinho só. Possessão, capítulo 9. Ok, vamos iniciar. Beleza. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à casa de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza, quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo, que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Olha só, que interessante, Sumira. O Clementino é o dirigente da equipe espiritual. Correto. E o Aulus e o André Luiz, né? E o Hilário são os estudantes que estão frequentando ali aquela reunião. E o respeito que os espíritos têm um pelos outros, isso é que eu acho incrível, porque está havendo ali um trabalho, ou seja, está tendo toda uma assistência, e em meio a essa assistência tem os intrusos. Quem que são os intrusos? O Aulus, o André Luiz e o Hilário. Mas eles estão ali para aprender. E o Clementino entende isso e falou assim, ó, já que é para o estudo, para o aprendizado, vocês podem realmente aproveitar todas as oportunidades, tirar dúvidas, conversar, para que possamos todos sair daqui. O atendimento não vai deixar de acontecer, mas o estudo que vai servir, até para nós que estamos aqui estudando hoje, né? O Aulus, o André Luiz está trazendo para nós, é muito importante. Quantas pessoas estão se beneficiando desse aprendizado que eles estão tendo ali naquele momento? Então, eu acho muito legal o respeito que os espíritos superiores têm uns pelos outros e por todos. Muito, muito é verdade, eles não deixam de sempre que possível, né, nos passar todo o aprendizado necessário, né, principalmente o André Luiz, né, participando. Verdade. Como intermediário, né, dessa grande obra, né, que ele nos trouxe. E então ele introduz aqui o assunto sobre esse espírito que está próximo da sua mãe, né? Uma senhora de cabelo grisalhos. Vamos agora entender melhor se essa senhora ela está encarnada. Eu acredito que esteja, e esse espírito esteja próximo dela. Então vamos ver como se dá. Vamos ao próximo. Correto. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética: Pedro, Pedro! Parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. Queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. Então já deu para entender que tanto o rapaz quanto a mãe eram encarnados. E eles estavam lá. Isso. E incrível que não é toda reunião mediúnica que permite que, além dos médios, estejam assistidos, participando na sala de atendimento, né? Mas nesse caso aqui, existe alguns
encarnados ali na sala. No caso aí, por exemplo, esse espírito, quando ele chegou, ele já quis, por exemplo, atacar esse rapaz que estava lá. E o rapaz desmaiou. E aí, nesse momento, o Clementino, que é o dirigente espiritual, intuiu o Raul Silva a retirar o rapaz dali para uma câmera próxima, para uma sala ao lado. Então, está bem claro o que aconteceu aqui, né? Nesse texto até agora. Isso. Isso mesmo. Sempre que Soumira, sempre que tiver, às vezes, na nossa conversa, algum ponto que precisa de ser aclareado aí, alguma explicação, e eu não tenha percebido, por favor, junto nós chegaremos lá, tá bom? Ok. Beleza. Mas eu creio que até aqui ficou bem claro o que está acontecendo. Vamos em frente. Sim, sim. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Dona Celina, aqui no caso, é a médium, né? É a médium, isso. É a médium da casa Sim, em a questão. encarnada, isso. O interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contentores, engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. Incrível, hein? Que coisa, né? Eles foram, então, para a sala ao lado, porque eles tiraram. Não tem como você manter uma situação dessa sob controle dentro de uma sala onde uma equipe mediúnica está trabalhando, inclusive está tendo outros atendimentos ao mesmo tempo. É justo. Então, eles levaram para essa sala e lá o André Luiz vem mostrando esse ataque epilético, né? Porque o encarnado, para quem está no plano encarnado, olhando ali essa relação que está havendo entre o espírito que está tentando esganar, né? Está ali lutando com o Pedro. E o Pedro está se debatendo todo ali. E para quem olha aos olhos com o olhar encarnado, ele parece que você vê uma pessoa se batendo sozinha ali, sofrendo um ataque epilético. Olha só, quando é uma questão espiritual que está acontecendo, mas a visão encarnada realmente parece que é um ataque epilético. Como tratar um caso desse, se não for através de um trabalho espiritual? Então, né? Olha o que nós conseguimos compreender hoje, né? Sobre essa doença, né? O ataque epilético, né? Eu creio que é uma visão realmente muito nova para nós, né? Você falar, poxa, uma pessoa que tem problemas com ataque epilético, ela realmente, o que ela tem, na verdade, é uma subjugação de uma entidade que está ali em resgate, os dois, nesse resgate mútuo, né? De passado, né? Que eles devem provavelmente ter, né? A resgatar, né?
Então, hoje nós conseguimos compreender, olha o que a doutrina nos traz, né? Essa compreensão, né, sobre essa doença, né? Eu realmente eu acho bastante esclarecedora, né? Eu não sei, Somira, se isso nós podemos generalizar e dizer que todos os casos de acontecimento epilético são derivados de uma relação espiritual. Eu acho que talvez até os espíritos aqui no próprio texto venham dar maiores esclarecimentos, porque o André Luiz ele é curioso, o Hilário é mais ainda o amigo dele, e começa a fazer perguntas que nos esclarecem. Sim. Mas nós aqui, no início do texto, estamos vendo que realmente é uma relação espiritual de possessão, que o espírito consegue dominar de tal forma o encarnado, e o encarnado é como se travasse ali uma luta, e é claro, ao olhar encarnado, não tem como identificar o espírito. E aí passa a definição de um ataque epilético e qual é o procedimento, qual é o tratamento para ataques epiléticos, né? O que a medicina, o que a ciência está promovendo para os tratamentos epiléticos. A ciência não admite a existência do plano espiritual. Como a ciência pode ter um caminho de tratamento? Eu sei que a psicologia, a psicanálise, nós temos profissionais com a sensibilidade enorme, com uma mediunidade incrível, que mesmo eles não trabalhando como se fosse um atendimento espiritual, eles são orientados através dos espíritos superiores a conduzir esse tratamento psicológico, esse tratamento psicanalítico, de forma a atender o espírito que está ali, a orientar, acalmando, às vezes através de medicações, né? Remédios que vai fazer com que o espírito não consiga dominar aquele corpo, que ele não consiga dominar a parte material do espírito que ele está ali travando uma luta. E a partir daí, o espírito fica sem força de manusear, o seu intento fica cortado. Ou seja, de qualquer jeito, nós vivemos uma só condição, a espiritual. Mesmo estando com o nosso corpo, nós estamos vivendo a nossa vida aqui no plano físico, é uma vida espiritual. E quem é que coordena tudo isso? O plano maior. É verdade. Eu cheguei a ver casos de subjugação, assim, de possessão, realmente, com um irmãozinho com problemas de vícios em drogas, né? Ele realmente estava completamente subjugado, ele não tinha mais consciência de si, né? Então, a possessão, né, é isso que ela realmente faz com o espírito subjugado, ele perde a noção de si, ele não é mais dono de si, dos seus pensamentos, né? É uma coisa realmente complicada, né? Eu também, nós participamos de assistência à dependência química, né? Famílias com dependente químico. E muitos casos realmente acabam aparecendo porque esses momentos acontecem dentro das casas, dentro dos lares. E as famílias ficam desesperadas porque não tem controle. E aí, a partir desse envolvimento com as drogas, os espíritos
obsessores, realmente eles aproveitam demais. Porém, nós temos exemplos, nesse caso que nós estamos vendo aqui, não tem esse efeito da droga. Por quê? Essa pessoa, o Pedro, né, ele foi para ser assistido e lá ele estava consciente. E esse espírito entrou e conseguiu dominar a situação. E é realmente incrível. E aqui eles estão esclarecendo. Eu acho que a gente vai dar andamento para o texto seguinte, para a sequência do texto, para que nós possamos entender melhor os caminhos que serão conduzidos pela espiritualidade e também pela equipe encarnada. Mas o André Luiz reproduziu direitinho o que está acontecendo, inclusive falando como que é que aquele espírito conseguiu fazer com que o corpo do encarnado ele se transformasse, retorceu, ficou totalmente deformado. Incrível, né? Realmente. Mas vamos em frente. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfincteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguimos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Ótimo. Então, aqui nós já vimos que foi para essa sala a mãe do Pedro e a dona Celina. E elas conseguiram colocar ele em cima de uma maca e o André Luiz está relatando o que está acontecendo com aquele corpo. O que o espírito está conseguindo fazer com o encarnado. Impressionante, né? Ele está conseguindo mexer com toda a parte física do encarnado, porque ele quer matar. Ele está querendo matar o Pedro. E agora o André Luiz está percebendo na parte espiritual as palavras que estão sendo colocadas pelo Espírito, né? Porque o Pedro ele está ali passando, externando e tudo que o Espírito está querendo passar. O Espírito também está descontrolado, está desesperado. E o Pedro está ali à mercê dele, passando, externando dessa forma. Mais alguma coisa que você acha que poderíamos tirar aqui desse texto? Não, creio que... É só a sequência, né? Está bem. Sim. Realmente, ele tem o total controle do corpo, né? Do Pedro, né? Que... colocando como torturado vencido, né? Isto Exatamente. Completa subjugação mesmo, né? Está entregue, mas vamos dar sequência. Então. Vamos lá. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites do socorro. Bosa tentou estabelecer um entendimento
Deu uma travada na internet. Mas em vão. Bom, Somira, deu uma travada na internet e, e você a leitura parou no primeiro parágrafo. Então, nós temos aqui, então, que a dona Celina, ela estava ali atenta, né? Como ela é uma médium, mas ela não permitia nesse momento que ela desse a passividade, e a partir daí ela tinha condições de cuidar, certo? E o André Luiz vem dizendo o quanto que é claro a bondade que ela tem, como que ela deixa transparecer todo esse carinho que ela tem, né? Tanto pelos dois, tanto pelo verdugo, que é o espírito, como pelo Pedro, que está ali. E ela está conseguindo dominar a situação, mas ela percebeu o quanto que era difícil, o quanto que era perigoso o que estava acontecendo. E a partir daí, diz aqui, o desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhes os apelos comovedores. Olha só o que ele falava. Vingar-me-ei, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Ou seja, ele realmente tinha um propósito e estava com um pensamento fixo. Ele estava ali nesse desespero, mas querendo fazer justiça com as próprias mãos. O texto aqui apenas está dando sequência aos acontecimentos, certo? Isso. Assim tomando assim, anotando um pouquinho aqui sobre a dona Celina, né, que ela não, assim, a palavra que ela não, para não se apassivar, ela se apelou para não se apassivar, porque normalmente, né, há necessidade de dar passividade quando a entidade está bem próxima, né? Nós, às vezes, não conseguimos, né? Um médium não muito experiente, né? Não consegue ter esse controle que ela teve nesse momento, né? Então, é uma médium realmente valorosa, essa dona Celina, e sabe realmente como proceder, né? Isso. Ela não deu passividade à entidade e se manteve assim para auxiliá-lo mesmo, né? Para a ajuda necessária e valorosa, né? Desse irmãozinho. Ela ficou lúcida porque ela precisava de estar ali, porque ela era a única pessoa que estava nessa sala, além da mãe do Pedro, que também está lá, para poder socorrer ele. Imagine só se ela entra em transe. Dentro da sala, o Pedro naquela situação, ela em transe, aí ficaria, mas a equipe espiritual também está, mesmo lá da outra sala, está acompanhando tudo que está acontecendo ali. Tanto é que o André Luiz foi para lá, né? Para ver o que ia acontecer. Mas vamos lá. Verdade. Vamos dar sequência. Vamos lá. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima, a contorcer-se. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido: é a possessão completa
deu uma sumida novamente no som. Então, eu vou... eu dei uma sumida novamente no som, Sumida. Eu só vou deixar aqui esse último colocação aqui, acariciando-lhe a fronte suarenta, o Aulus informou, né, compadecido, que era uma expressão, uma possessão completa ou uma epilepsia essencial. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário, entre a curiosidade e o respeito. Olha só a pergunta que o Hilário fez, hein? Depois de ver tudo o que está acontecendo, mas o tanto que ele é sábio, porque pode ser que o espírito ali, o Pedro, espírito, né? Sim. Pode ser que ele estivesse consciente assistindo tudo aquilo que estava acontecendo. Correto. O espírito estava lutando com o corpo e o Pedro poderia estar ali simplesmente observando aquilo. Que existe essa possibilidade do espírito deixar ele ficar ligado ao corpo, mas ele pode até se desdobrar, sair e deixar o espírito debatendo com aquele corpo ali, por exemplo, o obsessor. E o André, mas só que vamos ver se tem a ver, né? Isso que passou na minha mente. Mas o Aulus vai dar a explicação. De qualquer jeito, o Aulus já deixou claro que é uma possessão completa, ou seja, epilepsia essencial. Epilepsia essencial é algo que a gente utiliza aqui no plano físico. Que se tivermos fazer ali é um sinônimo, né? Talvez seja possessão completa, epilepsia essencial seja sinônimo de possessão completa. Ou seja, duas linguagens, a linguagem da ciência e a linguagem da espiritual, ele utilizou aqui. Mas vamos ver, então, como que ele responde para o Hilário. Eu acho interessante aqui também, um pouquinho, que ele fala do córtex. Eu vou voltar aqui. Tá. É interessante que ele comenta, né, do córtex cerebral, né, apresentando-se envolvido em escura massa fluídica, né? Ele tá nos informando, né, na parte espiritual isso, essa massa fluídica, né, que envolve o córtex do Pedro, Sim. né, demonstra, né, essa atmosfera, né, psíquica que o nosso irmão desencarnado está emanando, né, através dos fluidos dele, criando essa massa escura, né, essa massa fluídica no cérebro do Pedro para realmente dominá-lo completamente. Né? Essa é uma parte, é uma visão, né, do espírito. Né? Sim, o André Luiz está vendo dessa forma, está falando para nós, explicando como é essa relação. E não é consciente. Que esse espírito, a única vontade dele, o obsessor, a única vontade dele é estrangular o Pedro. Mas essa vontade dele faz com que essa energia aconteça dessa forma, através dessa visão que o André Luiz está passando para nós, para que o domínio aconteça. Mas vamos lá. Ok, vamos lá. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do... Ai, tá pequenininho, não consigo entender. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio. Córtex. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios.
As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor de forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. Beleza. O André Luiz vai fazer outra pergunta. Mas aqui, a nossa dúvida, ela foi colocada, né? Por quê? Eu acho que nós perdemos um pouquinho na parte da leitura, porque o som falhou. Então, eu vou pedir licença, vou fazer a leitura novamente aqui, para que a gente possa rever. Então, a gente tinha dúvida se o Pedro estava consciente, né? Porque essa foi a pergunta que o Hilário fez. Se ele estava consciente. Aí o Aulo está explicando. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cérebro está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa. Porque em espírito, olha a nossa dúvida, Sumira, como que ficou. Em espírito, sim, ele está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Ou seja, todos nós, quando reencarnamos, nós sabemos da potencialidade que nós estaremos aqui em vida. Por isso que nós precisamos de exercitar conosco a têmpera, para que a gente não perca o controle em situação nenhuma. Todas as vezes que nós tivermos com alguma situação na nossa vida, e essa situação faz com que a gente fique nervoso, fique desequilibrado, nós precisamos de buscar o equilíbrio nesse momento. Utilizar qualquer que seja a ferramenta, e a mais eficaz que eu conheço é a prece. Toda vez que se você tiver num momento de medo, de terror, de raiva, de ódio, alguma coisa assim, respira fundo, faz uma prece. Pede para Jesus ajudar. Imagina o que Jesus faria no seu lugar. Isso acalma, isso faz com que a gente tenha controle. E aqui o Pedro, em espírito, o corpo ele já não conseguia, porque o espírito obsessor conseguiu dominar o corpo. Então, ele explicou aqui direitinho como que ficou desorganizado a parte física dele. Mas em espírito, o Aulo está falando que ele está ali controlando, arquivando todas as particularidades, porque ele está aprendendo com tudo isso. Certamente, esse espírito foi uma relação que ele teve em outra situação da vida, em outra fase, em outra condição, e ele, de repente, aqui passou a reconhecer esse espírito. E, a partir daí, ele está aqui para aprender, ele está aqui para travar essa relação. E, travando essa relação, ele precisa de aprender, ele precisa de ganhar experiência, amadurecer. Mas eu acho que, na sequência aqui, nós vamos ter mais ainda explicação e aprendizado. Você tem mais alguma coisa que vale a pena, que você gostaria de colocar a respeito desse texto nesse slide? Está perfeita a colocação sua, né, Lázaro? É um resgate, né? É um resgate maravilhoso, uma oportunidade que esse espírito, é o que você diz, ele já está
um pouquinho mais, já tem mais a compreensão, né, do momento dele, né, desse momento para ele. Ele está adquirindo, né, enriquecendo o seu aprendizado, né? É incrível, né? Muito Você bom. sabe que eu lembrei de algo, Samira, que uma vez me aconteceu. Eu fui visitar um casal de amigos que eu estava prestando um serviço, né, profissional. E quando eu cheguei lá no apartamento deles, eles tinham um animalzinho, uma cachorrinha pequenininha. E aquela cachorrinha, ela estava assim, num determinado momento, ela começou a se tremer toda. Aí ele falou para mim assim, ela está tendo um ataque epilético. Ai, meu Olha Deus. só, agora eu vim aqui, né? Lembrei disso e falei assim, caramba, e agora? Será? Né? E agora? Então, quer dizer que não é bem assim. Se me veio essa lembrança na cabeça, ou seja, o ataque epilético não acontece só por conta de uma relação espiritual, não. Tem a parte física também, que é o próprio Sim, claro. espírito, que é o próprio espírito ali passando por suas provas, né? Qualquer que seja o estágio que ele esteja enfrentando. É verdade. É Até uma curioso, né? prova de resgate de algo, de alguma coisa no corpo físico que teve que resgatar, né? Precisa de ser tratado. Às vezes, realmente, no animal não tem nada a ver realmente com a questão espiritual, não, porque a gente sabe o quanto Não, não existe consciência ainda, né? É só instinto que existe. é verdade. Mas tá bom, valeu a lembrança. Vamos lá. Então, ele tem outra pergunta, não é isso? Isso. Vamos ver se dá para me ouvir agora. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob nosso exame como sendo um transe mediúnico? Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou: Bom, então vamos voltar aí. Então, o Aulus está explicando que existem as duas possibilidades, né? Existe a questão espiritual, que é no caso aqui, os dois espíritos estão ali realmente se vincularam um ao outro ali, e o Pedro, ele ficou num transe mediúnico. E ele ainda disse que é de baixo teor, porque não tem um controle, né? Agora, além disso, o Aulus deixou no começo do texto aqui que... Deixa eu fazer a leitura para que a gente reveja novamente. Só para mim ver, se você não perdemos o contato, não, né? Falhou um pouquinho, mas tudo bem. Falhou? Eu vou fazer a leitura novamente aqui para rever, para a gente não se perder aqui no raciocínio. De vez que nos achamos defrontados, aí a pergunta, por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, ele está perguntando se é lícito considerar o fato sobre nosso exame como sendo um transe mediúnico.
Então, o André Luiz estava com a mesma dúvida que eu fiquei, se essa questão era apenas uma questão espiritual. Sim. E o Aulus veio e esclareceu. Embora ativo na tarefa assistencial, o instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Ou seja, o que está acontecendo realmente, ou ao olhar dos encarnados, é um ataque epilético, que o Pedro está tendo. Aí, mas ele disse: entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Então, é uma questão espiritual mesmo. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prende às teias do ódio recíproco. Incrível, né? O que o sentimento não faz com a pessoa? O quanto o sentimento, nós ainda nos deixamos dominar pelo sentimento, que é muito forte para todos nós. Quando a gente estuda algumas obras, aqui mesmo, né, nessa obra, a gente tem vários exemplos, e a gente vê a reação dos espíritos mais evoluídos, aqueles espíritos que já atingiram um grau de evolução bem superior, a gente chama eles de frios, né? Aqueles que parece que não tem sentimento, mas eles conseguem controlar todo o seu sentimento. Eles conseguem, por exemplo, não sair do eixo. Imagine só um espírito sendo crucificado e ter a reação que Jesus teve. Olhar para Deus e falar: perdoa, Pai. As crianças estão brincando. Estamos longe disso, né? É impressionante. Ainda somos muito, né? Sentimento. O ódio aqui está fazendo às vezes, né? É o ódio que está causando tudo. Dos dois lados. Não é o ódio só do obsessor. O ódio, principalmente, do Pedro, do espírito que está ali sendo atacado, no caso, e ele também se deixou envolver. Porque se um espírito, Soumira, por mais ódio que ele tenha pela gente, se ele chegar próximo e nós estivermos com a nossa vibração elevada, ligada realmente ao plano de luz, ele vai encontrar uma barreira tão grande, que ele não vai ter acesso. Ele só teve acesso aqui porque o Pedro também está na mesma vibração. É verdade. Por isso que o vigiar e orai, né? Sim. Essa grande lição. A gente tem que estar realmente com controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Sempre com pensamentos positivos, né? Sempre. É isso mesmo. Mas ele aqui vai acrescentar na sequência do texto mais alguma orientação. Vamos a ela. Tá, vamos ele acrescenta. Nessa aflitiva situação, a reencarnação que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram as zonas purgatórias em franco duelo. Presentemente, melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio do nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. Ou seja, esses dois espíritos já estão brigando há muito tempo, se odiando há muito tempo, vivenciando experiências nas zonas aí
espirituais, e também agora nessa possibilidade de um estar encarnado e o outro desencarnado, essa relação ela é contundente. Mas o auxílio chegou a hora de ter um auxílio maior. E aqui no caso, eles estão lá próximo de uma pessoa de um caráter primoroso também, que a dona Celina é uma médium, e nós já estudamos, em capítulos anteriores, o André Luiz passou a característica de todos os médiuns, e a dona Celina é de um caráter primoroso. E ela está aqui sendo ainda amparada pela espiritualidade que dirige o trabalho. E com essa compaixão que ele colocou aqui, com a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se degradeavam inutilmente. Então, ela vai agir através da prece, aquilo que nós tínhamos comentado antes, né? Quando tiver numa situação que parece que não tem controle, recorra à prece. Não deixemos essa possibilidade passar jamais. Porque parece, algumas situações que a gente vivencia, parece que é o caos. Isso acontece em acidentes, isso acontece nas guerras, isso acontece em afrontos dentro dos próprios lares, né? Entre os próprios cônjuges, entre pai e filho. Acontece de todas as formas. Nós sabemos qual é o poder que tem a prece. Aqui, nesse caso, ela vai utilizar a prece para fazer com que aqueles espíritos sintam essa energia que a prece vai trazer, e isso vai fazer com que eles se acalmem. Com certeza. Será que vai acontecer isso mesmo? Só seguindo o texto para a gente ver. Né? Alguma outra observação? Não, Lázaro, eu acho que nós vemos aqui a misericórdia de Deus, né? Porque logo no primeiro parágrafo, né? Diante dessa situação que os dois se encontravam, né? Então, veio a presente encarnação para o Pedro para que ele resgatasse, né? Eles resgatassem isso juntos, isso constitui uma bênção, né? Uma bênção. Então, às vezes, nós vemos uma situação de um irmãozinho, né? Coitado, que situação difícil que ele se encontra, meu Deus, por quê? Né? Por que ele está passando por isso? Né? Numa doença horrível, às vezes, e o caso desse rapaz, né? Mas para ele constitui uma bênção de um resgate, né? Como Deus é misericordioso e bom, não é? Demais da conta. O mineiro fala assim, demais da conta, Deus é bom demais. É bom demais, é verdade. E agora a maior bênção é realmente, né, a prece que vai constituir um momento assim, um momento de grande elevação aí para eles, né? Vamos junto nessa prece, então. Eu acho que ela vai proferir a prece. Então vamos nos interagir, vamos interagir com ela. Vamos ver. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Tirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco d'água fluidificada à genitora do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial.
Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário atencioso. Interessante, né? Bom, então aqui nós vimos realmente, ela não fez, o André Luiz não trouxe a prece que ela fez, mas disse para nós o que aconteceu a partir daí. Ou seja, foi muito providencial e a partir da prece é como se fosse uma anestesia. Anestesiou os espíritos para que o socorro pudesse dar continuidade. Que legal, né? E ele fala que enquanto Dona Celina ministrava um pouco, além disso, um pouco d'água frutificada à genitora do enfermo. Então ela viu que a mãe ficou muito perturbada ali também, ficou com medo, aí ela deu um copinho de água. A água sempre, sempre, sempre salva a gente, né? É verdade. Santa água. É verdade, santa água. Mas, enfim... E santa prece, né, Lázaro? A Santa prece, prece. né? Uma bênção maravilhosa, né? Que desata nós, que traz a paz, o alívio, né? Foi o que aconteceu aí com esse rapaz, né? Com o Pedro, né? Ele sentiu essas energias refazedoras, né? Da prece, tão importante. A prece, Somira, porque todos nós, Jesus falou, né? Que todos nós somos deuses. E a prece é que faz essa ligação com o nosso eu, Deus. A prece, toda vez que a gente, toda vez que nós buscamos sinceridade na prece, não importa se essa prece seja apenas uma vontade, porque a vontade nossa, a boa vontade é uma prece. A hora que nós sentimos ali uma boa vontade, nós entramos numa prece. E essa prece faz essa ligação com o eu Deus. E a partir daí, o poder meu, ele fica superior. Porque a gente se liga com o Pai. Isso é tão legal. Que essa ligação se faz com o coração, né? Isso. Essa ligação é de sentimento, né? Não precisa ser a palavra exata, né? Mas aquilo que sai do coração, né? Essa ligação é feita através do coração. Exatamente. Né? Eu fico até emocionado também, porque quando a gente dá um passe, quando a gente se coloca em posição de aplicar um passe, você é como se você estivesse fazendo uma prece. E essa prece, ela sai, as energias são conduzidas através das mãos, por exemplo, e atinge o seu objetivo, né? Transforma aquele ser que está ali recebendo. E se ele está receptivo, então, aí sim é que a coisa flui. É muito legal a gente fazer essas reflexões, porque nós estaremos no dia a dia, nós estaremos nas tarefas, nós estaremos como nós estamos fazendo aqui, né? Sendo intuídos através do pensamento, aonde os nossos amigos do plano espiritual nos diz assim, fala sobre isso, fala isso, não esquece de deixar bem claro isso não, porque alguém vai ouvir e vai perceber através da energia que sai na voz a prece, como que ela é pronunciada, como que ela ocorre. É muito interessante. É verdade. Mas vamos lá que o Hilário vem com mais uma pergunta, né? Ele fez aqui. Se, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médio, ou seja, ele está ali com aquele transe mediúnico e está sendo dominado pelo espírito através da possessão, ele está dando passividade ao espírito, não é isso? Isso. Porque o espírito está xingando, ele xinga, só que ele está descontrolado. É um médio, é uma categoria de médio que não tem controle, né, sobre o que está acontecendo.
Vamos ver a resposta, qual será? Sim. Vamos lá. Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se, mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico, né? Perguntou o Uhum. assistente. E ele observou: desenvolver em boa sinomínia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se, né? Depois disso, então, né, se é assim, objetou meu colega, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? O mais importante que eu estou percebendo é que, nesse caso, eles estão estudando essa relação e estudando a parte mediúnica, como que ela está acontecendo. Agora, aqui ele deixou claro que além a parte mediúnica aqui, ela não está sendo trabalhada de uma forma coerente, porque ele é um doente. Ele ainda Sim, tem o ódio muito forte dentro dele ainda, tanto um contra o outro. Por mais que esteja acontecendo uma questão mediúnica ali, não é algo que vai poder ser aproveitado. Muito embora o Pedro esteja adquirindo maturidade com tudo isso, porque através dessa mediunidade, dessa relação que está tendo, ele está sentindo as dores, está sentindo o desespero, está sentindo, tendo outros sentimentos que estão trabalhando o sentimento doente que ele tem. Né? é, Mas não deixa de ser um transe mediúnico, não deixa de ser uma questão mediúnica, mas só que nesse caso não se está sendo uma mediunidade de cura, de trabalho. Está sendo uma mediunidade comum ali, né? De baixo teor, como a gente viu no outro texto. é, Mais ou menos isso? Ou a gente precisa de refletir melhor? assim, eu acho que essa mediunidade que eles falam, né? É o que eu te falo, todos nós temos, assim, mediunidade. Eu creio que não, não compreendi muito bem assim o que ele quis passar. Me explica aí melhor, Lázaro. Eu entendi assim, porque eles estão Ah, falando de mediunidade e ele estava querendo entender se aquilo que estava acontecendo ele poderia considerar como se fosse um trabalho, uma questão mediúnica, né? E uhum, o orientador disse para ele assim: tudo bem, só que essa mediunidade, ela, como ele colocou aqui, ó, não tem resultado frutífero, né? É necessário, portanto, curar-se depois então, ou seja, a hora que o uhum, Pedro, a hora que o Pedro conseguir ter equilíbrio, a hora que o Pedro conseguir vencer os sentimentos dele, que ainda são muito atrasados, né? Aí ele pode até se desenvolver e vir a trabalhar na casa como um médium. Ele vai ter que estudar, além certo, dele aprender, ele vai ter que estudar, fazer cursos. Isso, por exemplo, que eu estou fazendo, né? Eu estou certo. estudando, eu estou aprendendo, eu estou frequentando as tarefas, praticando, participando de atividades no plano físico, que também trabalha a mediunidade, porque quando a gente está ajudando, está tentando buscar auxiliar alguém, você está trabalhando a mediunidade, pois você enfrenta situações junto a um morador de rua, por exemplo, que faz com que você perceba coisas que você não perceberia se você não tivesse ali, né? Fazendo Certo. aquele ato. Então, o que o Pedro vai precisar, o que o André Luiz está querendo saber é o seguinte:
Se isso é mediunidade, por que ele já não pode ir lá para a casa mediúnica, para a reunião mediúnica e começar a trabalhar como médium? Ah, não, porque ele primeiro precisa É, curar-se primeiro, claro. foi isso que ele Primeiro tem que se curar, né? Isso. Entendido. É isso mesmo. Então, Tá eu certo. acho que foi isso. Aí depois ele Né? falou, senão não tem não Uma, resultará, é, resultará em frutífera frequência na casa, né, se ele for para trabalhar logo. eu lembrei de vários casos assim que realmente, né, os irmãozinhos vêm na casa com alguns problemas muito sérios, né? E realmente o mentor fala para nós, olha, primeiro nós vamos fazer o tratamento, né, para que ele se reequilibre, né, consiga organizar todo o seu corpo, né, físico e espiritual, né, todo equilíbrio, né, e harmonização para que depois, né, ele possa começar a trabalhar, se for o caso, entendi. É o caso, né? Muitas vezes eu já vi acontecer também algumas situações que tem pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, né? E elas vão para a Isso, casa espírita porque perdeu o controle. Aí começa a isso. sofrer, médico não resolve e tudo mais, vai para a casa espírita. E chega lá, pode ser que alguém na casa espírita fale assim, não, o que você tem é mediunidade. As pessoas já logo É, diagnostica, né? Faz um diagnóstico. O que você tem é é, mediunidade. Vem trabalhar. A hora que você vier trabalhar, você vai resolver tudo. é, Geralmente acontece essas opiniões assim, porque também é, aquele que está atendendo não tem a maturidade, não tem a experiência o suficiente para explicar. Você vem aqui, primeiro você vai aprender sobre mediunidade, você vai aprender sobre a doutrina espírita, estudo básico da doutrina espírita, como que funciona. Você vai exatamente. ver lá a primeira pergunta, o que é Deus? Você não vai conseguir entender nada. Até hoje a gente não consegue entender o que é Deus direito, né? É E, verdade, né? e E aí, muito estudo, né? isso. E Aí, compreensão. aí Uhum. depois você vai poder atuar e conseguir auxiliar alguém, utilizar a mediunidade Exatamente. para auxiliar, né? Mesmo assim, também tem outros que rebatem essa colocação e falam assim, não, se a gente for esperar um médio virar santo para depois trabalhar, ele não vai conseguir nunca. Tem que trabalhar. Já ouvi isso daí, tem que já chegar e já ir para o trabalho. Tanto é que eu acho que eu respeito muito, eu passei pela Federação Espírita do Estado de São Paulo por um período que a gente foi atendido lá e depois fiquei um período Sim, lá atuando eu lembro. em uma Uhum, assistência eu lembro. e, e eu respeito muito a ordem que eles dão para que a pessoa chegue lá na casa, ela chega como assistida, ela precisa de ser assistida. Não importa Isso. se eles já identificam que ela tem uma mediunidade aflorada ou não, não importa. Ela vai, aí depois ela vai fazer o curso básico, fica lá 1 ano, 2 anos fazendo o curso básico, aí ela vai aprimorando os estudos, vai trabalhando enquanto isso, até que ela possa vir a se efetivar como um médio de uma dada equipe, a qual ela tem afinidade, que já vem até preparada para aquilo, mas precisa, né? Não são todos os espíritos que chegam como Chico Xavier, que desde criança já começou a encontrar espíritos de escola ao lado dele, né? E aí depois ele acabou psicografando, por exemplo, a primeira obra, lá, Cartas de uma Morta, né? Que a mãe que é uma obra linda. Não sei se você já estudou essa obra, mas é Cartas de uma Morta. É maravilhosa essa obra. Não, não. Quando você É, tiver, ai, quando você tiver a primeira obra que o Chico psicografou, hein? Quando você tiver olha, a possibilidade, leia ou estude para você ver o quanto que é interessante. O Chico, a mãe dele, acaba explicando sobre a vida em outros planetas também. É uma coisa de louco a obra, olha. Ah, vou ler sim. tá? Mas Mas eu concordo que realmente há necessidade de você
compreender isso que te acontece com a tua própria mediunidade. Eu acredito que tem que ter a compreensão do que te acontece só com estudo, com entendimento, né? Não adianta você falar, vai trabalhar, você nem sabe direito o que te acontece, né? Com o teu corpo, o que é isso, né? Eu acho que tem que haver a compreensão, o estudo, né? Tá certo. Instruí-vos, né? Não diz o Bezerra de Menezes? Exatamente. Ô, Somira, Sim, sabe o que está acontecendo? Nós já estamos sim. juntos aqui há 1 hora, quase 1 hora e meia já, conversando. Nossa, E, não vi o tempo é, passar, viu? e nós estamos mais ou menos na metade do Sim, capítulo. o Então, eu vou capítulo. convidar você para que a gente faça mais 1 hora e meia que seja na próxima semana, e Tá a ótimo. gente faz mais um vídeo desse capítulo, tá? Aí Tá perfeito, nós finalizamos, combinado. porque senão fica um vídeo muito extenso e depois as Isso, pessoas ficam cansativas para as pessoas, tá bom? é verdade. É que é um assunto muito interessante, com certeza. É, Estarei presente, então. então Agradeço, viu, Lázaro? eu interrompi Convite, o né? compartilhamento de tela e agora voltamos aqui. Então, para a gente encerrar hoje, faz uma vibração aí, final do nosso estudo de hoje, por favor. Ai, que bom. Então, posso fazer uma vibração Sim. pelo estudo, em agradecimento, mas também vibrar também nesse momento em que estamos passando pelos irmãozinhos que estão retornando à pátria espiritual também. Vamos vibrar um pouquinho por eles também, Vamos lá, né? vamos lá. Então, então vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que nos deu hoje do estudo, que possamos ter o entendimento, que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente ao aprendizado e que tenhamos a oportunidade na próxima semana de estar juntos para a continuidade do mesmo. E agradecidos que estamos, vamos pedir neste momento também por nós, por nossos lares, por todos os irmãozinhos que convivem conosco, com os irmãos que participam destes vídeos conosco. E vamos aproveitar também e pedir ao Pai, neste momento em que estamos nessa situação tão difícil, vamos vibrar por todos os irmãos que retornaram à Pátria Maior, ainda atendidos neste plano, em hospitais, que tenham todos a misericórdia do Pai, recebam as suas energias, as suas bênçãos e a sua luz de amor e de paz. Que o teu amor, Pai, a tua luz esteja sempre entre nós, nos envolvendo e nos conduzindo. Que assim seja. Graças a Deus.